O Pentágono planeja desenvolver 2 ogivas nucleares de baixo rendimento a serem lançadas a partir de submarinos e navios de guerra de mísseis balísticos, para enviar uma mensagem a Moscou, que a administração Trump acusa de aumentar seu estoque de armas nucleares táticas. O novo plano é delineado na revisão de postura nuclear da secretária de Defesa de James Mattis, divulgada na tarde de sexta-feira 2. A expansão das opções de resposta adaptadas dos Estados Unidos aumentará o limiar nuclear e ajudará a garantir que os adversários potenciais não percebam nenhuma vantagem possível em uma escalada nuclear limitada, tornando o emprego de armas nucleares menos provável, afirmou a nova revisão. O Pentágono diz que o acúmulo de armas nucleares similares de baixo rendimento da Rússia é a razão pela qual ele deve combinar a ameaça. Os Estados Unidos considerariam apenas o uso de armas nucleares em circunstâncias extremas, disse o vice-secretário de Defesa, Patrick M. Shanahan. As circunstâncias extremas podem incluir importantes ataques estratégicos não nucleares, acrescentou sem oferecer detalhes específicos. Funcionários russos e chineses foram informados por funcionários do Departamento de Estado na manhã de sexta-feira sobre a revisão da postura nuclear. É a primeira revisão em 7 anos, mas muito mudou desde 2010, quando os Estados Unidos reduziram unilateralmente partes de seu arsenal nuclear. Ao longo da última década, enquanto os Estados Unidos lideraram o mundo nessas reduções, cada um de nossos potenciais adversários nucleares seguiu a estratégia exatamente oposta, disse o vice-secretário de Energia, Dan Brouillette. Esses poderes estão aumentando o número e os tipos de armas nucleares em seu arsenal. Depois que a Rússia anexou a península da Crimeia da Ucrânia, implantou mísseis de alcance intermediário capazes de armas nucleares para Kaliningrado, um enclave russo na fronteira com a Polônia, deixando os líderes da OTAN se sentindo indefesos. O ruído nuclear russo é injustificado, desestabilizador e perigoso, afirmou o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em 2015. Qualquer desdobramento de forças nucleares para a Crimeia mudaria fundamentalmente o equilíbrio da segurança na Europa, acrescentou. A Rússia está vinculada por um tratado de armas de décadas, conhecido como INF, da implantação de mísseis de alcance intermediário lançados no solo. O Pentágono acusou a Rússia de violar o tratado, observando que a Rússia também está desenvolvendo taxas de profundidade nuclear, torpedos e mísseis antiaéreos entre suas 2.000 armas nucleares táticas. A Rússia também está desenvolvendo pelo menos 2 novos sistemas de alcance intercontinental, um veículo de deslocamento hipersônico e um novo torpedo autônomo submarino intercontinental, com armas nucleares, de acordo com a revisão. Os Estados Unidos possuíram centenas de ogivas nucleares táticas de baixo rendimento há décadas, mas só podem ser entregues a partir de aviões, incluindo bombas de gravidade B-61, mas são vulneráveis porque os jatos devem voar sobre o alvo para usá-los, tornando-os suscetíveis a mísseis e armas antiaéreas. Atualmente, apenas o bombardeiro furtivo B-2 pode penetrar em sofisticadas defesas aéreas. A administração Trump quer construir a preocupação da administração anterior de que a força nuclear precisa ser modernizada. Ele criou planos para que os Estados Unidos gastem mais de 1,2 trilhão de dólares nos próximos 30 anos. Em 1982, os bombardeiros B-52 foram equipados com mísseis de cruzeiro lançados a ar, mas essas armas são agora mais de 25 anos após sua vida de design, de acordo com a revisão. O mais novo B-52 também tem mais de 50 anos, uma das razões pelas quais o Pentágono quer um bombardeiro de substituição, além de substituir o míssil de cruzeiro lançado pelo ar. A Força Aérea tem 46 B-52H capazes de armas nucleares e 20 bombardeiros furtivos B-2A com capacidade nuclear. A frota de bombardeiros não é a única parte do envelhecimento da tríade nuclear dos Estados Unidos.
Os 400 mísseis balísticos intercontinentais ICBMS-Minuteman atualmente implantados em 3 bases da Força Aérea no Centro-Oeste foram primeiro implantados em 1970 com uma vida útil planejada de 10 anos. Eles agora devem durar até 2030. A Marinha possui 14 submarinos de mísseis balísticos de classe Rio capazes de transportar 24 mísseis balísticos intercontinentais Tridente D5, mas estes possuem aproximadamente 30 anos. A nova revisão da postura exige que cada um desses submarinos leve um pequeno número de ogivas nucleares de baixo rendimento, modificadas de mais poderosas atualmente dentro do míssil Tridente. Os novos mísseis podem ser implantados nos próximos anos, dizem autoridades. O Pentágono está preocupado porque a Rússia pensa que pode usar suas armas nucleares menores contra a OTAN em uma guerra limitada sem uma resposta dos Estados Unidos. A dissuasão efetiva dos Estados Unidos contra o ataque nuclear russo, agora exige garantir que a liderança russa não miscalcula sobre as consequências do primeiro uso nuclear limitado, afirma a revisão. A última revisão da postura nuclear surgiu apenas alguns meses depois que o presidente Obama definiu como objetivo político um mundo sem armas nucleares em um discurso de 2009 em Praga. As armas nucleares são os legados mais perigosos da Guerra Fria, disse Obama na capital da República Tcheca. Os Estados Unidos tomarão medidas concretas, para começar o trabalho de reduzir nossos arsenais e estoques. Obama se livrou de mísseis de cruzeiro de ponta nuclear com lançamento marítimo em 2011. O Pentágono agora quer trazer algumas dessas armas de volta. Todas as administrações dos Estados Unidos nas últimas 6 décadas pediram opções flexíveis e limitadas de resposta nuclear dos Estados Unidos, afirmou a revisão. Os adversários potenciais não ficam quietos. Pelo contrário, eles procuram identificar e explorar fraquezas nas capacidades e estratégias dos Estados Unidos. O arsenal nuclear dos Estados Unidos não pode permanecer consertado. Mattis falou com jornalistas na manhã de sexta-feira, horas antes do lançamento da Nuclear Posture Review. O que estamos tentando fazer é assegurar que nossos diplomatas e nossos negociadores estejam em posição de ser ouvidos quando dizemos que queremos avançar na não proliferação e no controle de armas. Ao mesmo tempo, você faz isso efetivamente, dissuasão segura, disse Mattis. Embora não mencionando diretamente o ciberataque, o Pentágono deixa claro neste documento que os Estados Unidos se reservam o direito de usar armas nucleares para responder a qualquer ataque em infraestrutura ou centros populacionais, mesmo que esse ataque use uma arma convencional. Também aborda a ameaça nuclear da China, do Irã e da Coreia do Norte, além da Rússia. Qualquer ataque nuclear de Kim Jong-un resultaria no fim desse regime, diz o relatório. Grego Yaver é vice-diretor de capacidades estratégicas da equipe comum do Pentágono, disse que há evidências de que os russos pensam que sua estratégia de uso de armas coercivas tem perspectivas de sucesso. Queremos ter certeza de que os desativamos dessa ideia. As 2 novas armas nucleares de baixo rendimento são projetadas para fazer exatamente isso, disse o Yaver. Um míssil de cruzeiro nuclear lançado pelo mar poderia ser disparado de um navio de guerra ou de um submarino, mas ainda há 7 a 10 anos de ser colocado em campo, disse o Dr. Robert Sofer, vice-assistente de Secretaria de Defesa da Política Nuclear, em um briefing com repórteres à frente do lançamento da revisão. Se a Rússia retornar ao cumprimento de sua obrigação de controle de armas e reduzir suas armas nucleares táticas, os Estados Unidos podem reconsiderar a busca do míssil de cruzeiro lançado pelo mar, de acordo com o relatório. O Pentágono espera que a história se repita. Depois que os Estados Unidos implementaram mísseis de alcance intermediário para a Europa, a União Soviética assinou o Tratado de INF de 1987 com os Estados Unidos. O secretário de Estado do presidente Reagan, George P. Shultz,
disse que, se não fosse a implantação dos mísseis americanos, não haveria nenhum incentivo para que os soviéticos negociassem seriamente as reduções de armas nucleares. Perguntado sobre como os russos provavelmente responderiam ao Pentágono pedindo armas nucleares de baixo rendimento, Sofer respondeu: "Estou certo de que não responderão bem." Fonte: Fox News. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Un pilote américain a été capturé. Combien sont-ils au total?